Oi, gente, Pai Senhor, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Faz muito tempo, né? Eu postei uns 2 vídeos. E esse início de 2025, eu quero que a gente comece adorando a Deus, louvando a Deus. E aqui está a minha Bíblia de guerra. E a gente vai começar com o propósito de ler toda a Bíblia. Eu queria comprar uma Bíblia nova pra isso, mas eu falei, não, isso é desculpa pra não começar. Eu vou começar com a minha velhinha mesmo. E vamos ler a nossa Bíblia. Hoje a gente vai ler, vamos começar por Gênesis, né? Apesar de que tem gente que fala pra começar lendo do Novo Testamento, né? Depois ler o Antigo. Mas eu gosto de ler do início ao fim. Então eu começo de Gênesis e depois vou pro Apocalipse. Uma coisa maravilhosa. Então, vamos lá. Independente de como você vai começar a ler a sua Bíblia, leia a Bíblia, simples assim. Não dê desculpas. É o que a gente vai aprender com Adão e Eva, que ficaram dando desculpa, né? Em vez de falar, não, realmente fizemos isso, me perdoa, Deus. Talvez a vida... Eu tô com um pedaço de pano aqui, que a minha mãe mandou comprar. Tá um tempão aqui, eu já comprei e não tirei o pano. Enfim, eu espero que todos vocês sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. E Deus abençoe vocês. Vamos orar antes de começar a orar? Não? Vamos orar antes de ler a Bíblia. Ai, a gente fala tudo errado quando liga a câmera, misericórdia. Ai, vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por esta linda manhã, pela oportunidade, Senhor, de ter um canal no YouTube para espalhar a Tua mensagem, Senhor, que essa pessoa seja abençoada, eu também. Guarda e nos protege, livra de todo mal. Entregamos a nossa vida, esse ano 2026, nas Tuas mãos. Faz o Teu querer em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, gente. Então, vamos lá. Vamos ler Gênesis. Vamos lá? Vou tapar no rosto. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. A criação do céu e da terra, e de tudo que... Ai! Antes da gente começar a ler a Bíblia, que daqui a pouco, 9 horas da manhã, agora é 8 horas da manhã, 9 horas da manhã tem escola dominical, e hoje é domingo. Hoje é dia... Aqui tem um calendário, tá? Hoje é dia 4, meu Deus, dia 4 de janeiro. Hoje é dia 4 de janeiro. E esse aqui é um caderno muito lindo que eu ganhei faz uns 2 anos. Eu até cheguei a escrever nele. E aqui tá escrito, tenha fé. Eu acho muito lindo. É sobre fé. Eu acho muito lindo. Os secretos de Deus. Ah, meu nome é Sara. Prazer. Antes de ler a Bíblia, eu quero te mostrar isso aqui. Aí aqui eu não vou mostrar que tá meus... faz 2 anos. Eu ganhei em 2024. Ó. Depois eu mostro com mais detalhes isso aqui. E aqui tem todo a leitura da Bíblia. Então a gente vai usar isso aqui. Você também pode simplesmente pegar da internet, do Google, colocar plano da Bíblia para ler em 1 ano, em 6 meses, 3 meses. E você vai fazendo um check, né? Vai fazendo uma bolinha, um xizinho, né? Aqui. Aí tem de toda a Bíblia. Aqui é 4 páginas. Aí tem meus compromissos. Tem meu tempo com Deus, que é tipo devocional. É muito lindo. Eu ganhei da minha... Eu sou prof das crianças, ganhei. Tem esse aqui também, muito bom, amo. E é isso, meu tempo com Deus. Ai, tem um cheirinho muito bom. Aqui. Mas vamos lá, a gente vai fazer um check. A gente vai ler 3 capítulos da Bíblia. Vamos ler 3 capítulos. Daí a gente vai pegar aqui e vai fazer a bolinha aqui. 3 capítulos da Bíblia. É isso, minha gente. Vamos voltar a ler a Bíblia agora. Olha que legal nessa minha Bíblia, que eu amo. Tem um mapa do Antigo Testamento. E também tem um mapa do Novo Testamento. Mas vamos lá. Vamos lá. Gênesis, a criação do céu e da terra, e de tudo o que nele se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus
chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E Deus fez a expansão. E fez Deus expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus e para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da terra, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. A criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que há semente, se-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizerá. Agora nós já está no capítulo 2. A formação do jardim do Éden. Essas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para labrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra.
Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Impressionante, né? A gente tá tão acostumado com o celular, quando a gente começa a ler, vai dando sono. Ok. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor... Até hoje existe o rio Eufrates, né? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Guarda essa informação. Deus não proibiu o homem de não comer nada. Deus proibiu o homem de comer apenas de um fruto. Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou e toda a alma vivente, isso foi seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Isso é tão bonito. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha só, muitas vezes a gente entra em rodas de conversa que Deus não quer que a gente entre e a gente continua ali, né? E a gente tem que sair de ambientes, de rodas de conversas em que o nome de Deus não é glorificado, né? Se ela tivesse parado de conversar com a serpente, provavelmente não teria acontecido o que aconteceu, né? Mas aconteceu o que aconteceu porque precisava acontecer para que a palavra de Deus, para que Jesus viesse, né? Pera aí, depois a gente conversa. Vamos focar na leitura da Bíblia. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis,
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. E escondeu Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Como é triste, né? O pecado, ele quer nos separar de Deus. Mas Jesus veio pra gente não ser separado de Deus, né? É muito triste porque a gente erra, a gente peca e a gente não quer, né? Que a gente não quer. A gente simplesmente se sente sujo, né? Quando a gente peca e não quer chegar diante de Deus. Mas tudo que Deus quer é que a gente se achegue a Ele, que a gente peça perdão e se arrependa verdadeiramente, né? Daquilo que a gente pecou, daquilo que a gente fez errado. Não deixar que isso seja um empecilho, uma barreira, né? Uma parede. Senhor, eu peço que quebre todas as barreiras que têm nos impedido de nos achegar na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Deus ensina aqui que a gente deve assumir a responsabilidade pelos nossos erros. Não culpar, acusar, ai, não, é por causa de fulano, por causa de ciclano. Não, é por causa de mim mesmo. Eu errei, eu falhei, me perdoa, Senhor. Né? E disse o Senhor, Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra. Por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Até hoje, né? A gente só come através do trabalhar, né? De ter o dinheiro. A Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, e lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra daqui fora tomada. E o que eu acho muito legal, sabe o que é? É que mesmo Deus podia ter dado um castigo 300 mil vezes pior do que esse. E Deus não fez isso. Deus deu de acordo com aquilo que eles fizeram. Nem mais, nem menos. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida.
Aí o capítulo 4 vai ficar para amanhã, porque é o nascimento de Caim, Abel e Sete. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe vocês e um beijo. Até amanhã ou semana que vem. Tchau! Comenta aí e compartilha. Comenta aí. Deus é fiel. Cheguei até o final. Deus é amor. Me ajuda, Senhor, a permanecer firme no seu caminho. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau!